é realmente essa droga desse celular. Eu sei, tu sabe, todo mundo sabe. Tu pode até concordar ou discordar, mas no fundo todo mundo vai saber essa realidade. Muitas pessoas não entendem a magnitude que essa pequena ferramenta está trazendo para nossas vidas. E tu pode discordar ou não, mas nesse vídeo eu quero trazer alguns pontos que eu tenho certeza que tu vai passar a olhar diferente para tudo isso, ou pelo menos te ajudar a olhar mais certo para tudo isso que a gente está vivendo. A gente tinha nas nossas mãos uma ferramenta que era para ser a ferramenta mais promissora da humanidade, mas a gente transformou ela de uma maneira que ela está destruindo as nossas vidas. E isso é uma dualidade, não? Celulares, redes sociais, todas essas coisas vêm cozinhando nossas mentes, a um ponto que a gente não consegue mais aproveitar a vida real, porque tá todo mundo super estimulado. O mundo real ele não consegue mais acompanhar porque a gente tem acesso tudo de uma maneira muito fácil na internet. E não tem mais como a gente comparar o mundo real com essa ficção que a gente vê online. A gente consegue hoje em dia acessar qualquer coisa da maneira mais fácil de todas. Pega o celular, rola o feed, pesquisa uma coisa na internet. Só que a vida real não consegue acompanhar. Porque na vida real nada vai ser assim, nunca vai ser tão fácil quanto a gente acessa no celular. As pessoas rolam os feeds por muito tempo. E isso eu tô falando de qualquer rede social. E a gente perde muito tempo fazendo nada. Mas vamos um pouco mais a fundo. Tu já percebeu que quando a gente começa a scrollar, seja qualquer rede social, nunca vai ter fim. Nunca acaba. Tu nunca vai conseguir chegar num ponto que, acabou os vídeos. E todas essas redes sociais são feitas e são programadas para nos manter o máximo de tempo dentro dela. Em questão de 30 minutos, a gente é capaz de olhar mais de 70 vídeos diferentes. E tudo isso vem cozinhando o nosso cérebro, de uma maneira que a gente acha que está consumindo muitos conteúdos interessantes, que no caso é 10% que deve consumir conteúdos interessantes na internet, mas de tudo que a gente vê, 90% é puro lixo. E a gente não consegue tirar nada disso. Porque num pequeno tempo, num pequeno espaço de 30 minutos, a gente conseguiu ver mais de 70 vídeos diferentes, que foram 70 informações, ou um conjunto de informações que tu nem sequer tu conseguiu processar tudo isso. E isso cada vez vai se tornando mais frequente. Todos os vídeos que a gente vê online ou vê num feed de uma rede social, é tudo programado e feito para eles ganharem dinheiro. As redes sociais, elas ganham dinheiro conforme o usuário fica mais tempo dentro delas. Então são vários pequenos estímulos que, quando a gente olha muito sequente, a gente fica acabado. Tu pode ter um dia que tu não pode fazer absolutamente nada, mas se tu rola o feed, de tanto que tu rola o feed e vê vários conteúdos diferentes, isso vai cozinhar a nossa cabeça e vai chegar no final do dia e tu vai parecer que tá morto, vai estar exausto. Mas no fim de tudo, tu não fez absolutamente nada. Tu nem sequer saiu na rua, tu ficou dentro de casa rolando um feed de um celular. O celular antigamente era uma ferramenta que já tinha sido um escape, então utilizava para perder um tempo, para dar uma brincada, mas todo mundo retornava para a vida real depois. Mas hoje em dia é uma armadilha, que se tu entra, tu não consegue mais sair, porque é uma geração de dopamina que tu vai gerar no teu corpo que tu nunca vai querer parar de scrollar. E eu tenho certeza que muita gente pode discordar, falando que consome conteúdos bons nas redes sociais. E pode até ser verdade. Tu pode até consumir um conteúdo bom, mas isso eu digo que deve ser 10% das pessoas. Porque 90% consome só lixo. Coisas que tu viu um vídeo e 5 vídeos depois tu nem sequer se lembra da primeira frase que a pessoa falou no vídeo que tu acha que consumiu alguma coisa. E toda essa indústria, ela lucra em cima das nossas inseguranças. Todo mundo quer mostrar os medos, todo mundo quer, sei lá, todo mundo tem medo de tudo. Para no final chegar alguém e vender um curso de US$ 1 milhão que vai resolver todos os teus problemas. Hoje em dia as pessoas literalmente estão lucrando em cima das nossas inseguranças. Seja de uma depressão, seja
algum relacionamento, qualquer coisa. Tu vai no TikTok, vai em qualquer rede social, roda por 15 vídeos seguidos. Tu vai com certeza ver algum curso salvador que vai salvar esse teu problema ou essa tua insegurança que tu tem. E as pessoas, elas estão cada vez mais criando novas inseguranças em nós, criando novas trends para a gente se sentir inseguros, para eles conseguirem lucrar cada vez mais em cima disso. Para eles conseguirem vender novos cursos, novas planilhas, novos PDFs que vão salvar tudo e vão te tirar totalmente essa insegurança de ti. Só que tu já percebeu que toda vez vai ter uma trend nova. E isso nunca vai acabar. Todo ano vão ser milhões de trends que vão ser lançadas, porque cada trend que é lançada, eles são capazes de lucrar cada vez mais em cima disso. E isso também acaba caindo naquele outro tópico, que é o famoso tópico de todo mundo se compara. As pessoas estão no nível que tem 1 milhão de pessoas postando coisa, mas só 10 vão tomar toda a proporção que a gente vê hoje em dia. E essas 10 são as exatamente pessoas que a gente vai se comparar. Então são 10 pessoas de 1 milhão de pessoas que postam coisas, mas como a gente só olha essas 10, a gente só se compara nossas vidas com essas 10 específicas pessoas. A gente literalmente está num ponto que a gente, no nível 1, está querendo se comparar com pessoas que estão no nível 55, num nível muito mais avançado que nós. A gente literalmente não consegue mais ver pessoas bem-sucedidas na internet. Pessoas que estão, sei lá, estão bem na vida, estão viajando, porque a gente sabe que a gente não tá lá. E essa comparação é tudo feito para, no fim, a gente criar novas inseguranças em nós. E isso vem gerando cada vez mais toxicidade. As pessoas não conseguem mais rolar um feed, rolar alguma rede social sem gerar essa comparação. E toda essa comparação é com base em 10 pessoas que postam todos os dias nas redes sociais, mostrando uma vida perfeita, uma vida dos sonhos, uma vida que todo mundo queria ter. Mas no fim, tu sabe que a tua vida não é daquela maneira e tu se compara com aquela pessoa. Tu cria um hate em cima de uma pessoa que tu nem sequer conhece. Porque hoje em dia, nas redes sociais, a gente não olha mais a jornada. A gente não olha mais tudo aquilo que a pessoa que está gravando, a pessoa que é essas 10 pessoas que gravam, que são famosas, que tem uma vida que tu gostaria de ter. Ninguém mais olha para toda a jornada que ela teve que passar. Porque nas redes sociais, os vídeos que mais bombam é a pessoa fazendo a coisa que tu sempre quis fazer. E tu olhando só essa específica coisa, tu vai se comparar naquele específico momento daquela pessoa com a tua vida atual. E isso a comunidade, a sociedade vai se corrompendo e vai cada vez ficando mais maluca atrás de soluções. E tudo cai naquele funil que eu falei no início, que é as inseguranças que geram em nós para a gente acabar comprando alguma coisa e gerando lucro para quem sustenta tudo isso. E todo mundo sabe que olhando online parece tudo muito distante da nossa realidade. Porque a gente olha pessoas e a gente tem um fácil acesso a pessoas que estão em todos os lugares do mundo. E essa superficialidade dessas conexões virtuais, tudo acabam acarretando em quem sustenta, que é nós mesmos, quem fica rolando o feed. E a partir daí começa a surgir diversos comentários negativos, que apontam possíveis dores da vida que tu tem, mas tu comenta em outros posts, tu comenta na vida de outras pessoas. E essa evolução das redes sociais é uma coisa que a gente não consegue mais controlar. A gente não consegue mais sair, porque a gente tem medo de ficar de fora. Eu acho que vocês já escutaram a palavra FOMO, seria o Fear of Missing Out, que seria o medo de tu tá perdendo alguma coisa, de tu tá perdendo alguma trend. É por isso que a gente não consegue ficar um tempo sem rede social. A gente consegue ficar mais sem Instagram, sem TikTok, porque no Instagram é onde todo mundo posta das vidas de cada um. Só que a gente tem medo da gente perder o que tá acontecendo naquela vida, porque a gente gosta de ficar sabendo, a gente gosta das fofocas, a gente gosta das novas trends que estão surgindo. E isso todo mundo tem medo, assim, ninguém mais consegue ficar longe das redes sociais porque a gente tem medo de ficar de fora.
A gente sabe que é onde tudo a gente, dentro dessas redes sociais, é onde a gente consegue ver tudo o que acontece no mundo. Que a gente consegue ver o que nossos amigos estão fazendo, o que aquela pessoa que estava lá no outro lado do mundo estava fazendo no exato momento. Porque todo mundo fica postando, todo mundo posta e a gente tem medo da gente perder essa postagem, da gente perder aquele stories que só dura 24 horas e vai chegar numa conversa e, tu não viu o stories da fulana e do fulano? Não vi. E esse receio, esse sentimento de não ver alguma coisa, de tu se sentir por fora, de tu achar que tu não tá mais tão conectado com teus amigos, mas isso não é nada. A gente tá simplesmente vendo um stories, vendo um post que vai durar 24 horas e vai desaparecer. E é esse o exato momento. Por que que tu acha que os stories existem? Por que tu acha que vídeos tão rápidos existem? Porque pra gente simplesmente ter medo de ficar de fora. Por que que tu acha que as trends são atualizadas a cada semana? Isso tudo é para as pessoas se entreterem com uma coisa nova e terem medo de perderem a próxima que vai vir. Por que que tu acha que todo mundo se importa tanto com as fofocas de famosos que nem sequer sabem ou não sei? Porque todo mundo sabe que isso vai ser um papo que vai ser debatido numa janta. E isso até por um lado pode ser divertido, pode ser legal acompanhar porque é um entretenimento. Mas o momento que a gente não consegue mais ficar longe disso, que a gente não consegue dar um tempo de uma semana sem entrar numa rede social, porque tem medo da fofoca que a gente vai perder, porque tem medo que não vai conseguir mais trocar um papo sobre aquela coisa, esse é o real medo. E todas essas indústrias das redes sociais querem que tu fique cada vez mais e mais rolando os feeds. Por isso que sempre tem uma nova atualização, sempre vai mudar alguma coisinha. Isso tudo são incentivos e são gatilhos para te forçar a ficar mais. Eu tinha visto um estudo que programadores dessas redes sociais estavam entendendo a mente das pessoas que são viciadas em cassinos. E isso daí eles estavam começando a criar as redes sociais com base nisso, para gerar estímulos na nossa mente e os mesmos estímulos que são gerados na hora que tu tá jogando um jogo de azar. Um jogo aquele, o tigrinho, de tu ficar jogando ali até. Eles conseguiram pegar os teus sentimentos, pegar a tua mente, analisar o teu cérebro, analisar os neurônios, ver quais são ativos em cada momento. E a partir daí eles estão criando redes sociais com base nisso. Eles literalmente estão criando redes sociais para nos viciar cada vez mais, porque é assim que eles lucram. E uma coisa que muita gente não percebe é que a vida continua. E enquanto a gente está ali rodando um feed ou consumindo milhares de conteúdos que a gente não sabe nada que está acontecendo, o tempo está passando e a vida não para. O tempo não para. E depois, só quando a gente percebe isso, que a gente vai se arrepender do tempo que a gente perdeu rolando um celular. Mas eu não culpo quem fica rodando e quem fica dando dinheiro para tudo isso, até porque eu gosto de rolar o feed. Só que eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de noção do quanto tempo a gente gasta por dia rolando uma rede social. Teve até um boom aí nos famosos dumb phones, que todo mundo, uma época, tava querendo, acho que há um ano atrás, que era uma trend do momento. Que era realmente a gente voltar para aquela época dos celulares de botão. Porque nessa época tu não perdia tempo rodando. Tu simplesmente pegava o celular, mandava uma mensagem e acabou. Hoje em dia, se tu sai sem teu celular, tu fica maluco. Ou se tu tá com teu celular no bolso, eu tenho certeza que tu já sentiu vibrar, mas nenhuma notificação chegou nele. E o celular, ele é a nossa segunda mão, ele tá sempre lá com nós. E hoje em dia a gente não tem como mais viver sem celular, porque a gente vive num mundo globalizado, é todo mundo conectado, quer falar com alguém, quer pesquisar alguma coisa. E isso é muito bom. Isso é uma das melhores coisas, eu acesso a informação de uma maneira muito fácil. Só que a partir do momento que a gente está utilizando tudo isso para cozinhar nossas mentes, a gente tem que começar a cair um pouco na real. As pessoas estão cada vez uma contra as outras, é homem contra mulher, é direita contra esquerda, e tudo isso, se tu parar para pensar, é tudo associado a essa globalização, a essas redes sociais que botam nós um contra os outros. Coisa assim que as pessoas não podem mais ser diferentes.
ou tentam ser diferentes, mas elas são julgadas por outro grupo que é diferente delas. Acontece por elas postarem e por elas estarem numa rede social onde é todo mundo junto. Então todo mundo tem essa rede social. Só que dentro dessa rede social tem diferentes grupos de pessoas. E as redes sociais, ela literalmente coloca um contra os outros, porque isso gera engajamento, isso gera comentário, isso gera tempo de tela. Por que que tu acha que tem vídeos absurdos falando coisas absurdas que não fazem sentido e todo mundo sabe que não faz sentido nenhum? Porque isso vai gerar hate, isso vai gerar comentário, isso vai gerar pessoas contra pessoas se xingando nos comentários. E quanto mais comentários, mais engajamento aquele vídeo vai ter. Tudo isso só vai cozinhando e corrompendo cada vez mais toda a nossa sociedade. E no meio tempo de tudo isso, o mundo e a vida real continua girando. Eu não culpo quem fica horas e horas rolando o celular. Eu mesmo já ficava horas rolando várias redes sociais. E eu gosto, é legal, gera entretenimento, é uma coisa muito divertida. Só que eu acho que a gente tem que aprender a dividir e entender a real magnitude do que isso está acontecendo e do que isso está gerando nas nossas vidas e principalmente no nosso cérebro. Então para pensar. Vê se tu tá rodando muito um feed, se tu não para de ver vídeos aleatórios que 90% vão ser lixo na tua vida. E cai um pouco na real, sai um pouco para viver um pouco a vida real. Sai um pouco dessa tela, sai um pouco desse jogo que tu joga e vai viver o mundo real. Que o mundo real ele tá aí, mas ninguém mais está vivendo. Hoje em dia são crianças de 4 anos, os pais já dão um iPad para a criança para ela parar de chorar. Antigamente eu tinha que brigar com meus pais para conseguir ficar na pracinha brincando até mais tarde. E essa é a nova realidade. Essas são a nova geração que está vindo aí. Geração que desde 1 ano de idade já está com uma tela na tua frente, que já está absorvendo milhares de conteúdos desde cedo. E é isso que as grandes empresas querem. É exatamente isso. Por que tu acha que uma criança para de chorar quando pega um iPad? Porque aquilo ali tá gerando dopamina para ela, aquilo ali tá gerando um entretenimento instantâneo. Vários vídeos sequentes e vários TikToks e vários vídeos pequenininhos que ela tá vendo. Isso tá mantendo a mente dela ocupada, enquanto por dentro tá realmente cozinhando tudo isso. Isso aí tá fazendo com que ela tente aprender milhares de coisas novas, vejam várias coisas novas quando criança, mas no fundo ela não tá aprendendo absolutamente nada, ela não tá nem se sujando no barro, na pracinha. Então, para um pouco para pensar. Vê e vai viver um pouco essa vida real que ninguém mais, ou tá todo mundo deixando de viver. Sai um pouco dessa tela.